Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal e hoje a gente vem aqui falar um pouquinho mais sobre a nossa consultoria, né? E hoje a gente vem falar de um assunto muito bacana, um assunto que talvez a gente poderia ficar aqui um meio dia falando sobre ele. Ele é um assunto onde eu tenho a certeza de que a Jocar ela mudou ou ela evoluiu ou ela facilitou o dia a dia dela em, vamos percentualizar aqui, 70% de crescimento, 70% de melhora dentro da operação em todos os aspectos, em todos os sentidos. A partir do momento em que a gente tomou uma decisão, essa decisão ela aconteceu lá em metade do ano passado, em julho de 2021, e a gente trouxe uma consultoria para dentro da empresa, uma consultoria para trabalhar as pessoas. Então hoje a gente vai falar assim, como transformar os seus colaboradores em uma equipe, como engajar eles. Então é um assunto muito bacana, um assunto gostoso de falar, porque eu consegui ter a percepção ali, eu tenho 7 anos de negócio, desse negócio, mas o último ano ele foi assim primordial a partir do momento que a gente trouxe, a gente conseguiu dar um valor diferente às pessoas dentro da nossa empresa. Então, obviamente que até a gente chegar nesse passo, a gente passou por bastante evolução, a gente já estava com um negócio muito mais encorpado, né? A empresa já tinha processos, já tinha planejamento, já tinha métricas e aí nesse momento a gente deu um terceiro, quarto passo de evolução, e aonde foi trabalhar os colaboradores. E eu posso contar que eu sempre tinha eu como gestor tinha uma dificuldade imensa em capacitar novas pessoas, em trazer pessoas que talvez não tinham nenhum conhecimento na área e começar a treinar ela e a capacitar ela. Eu tinha uma dificuldade imensa nesse sentido. E a partir do momento em que a gente desenvolveu um programa interno, esse programa chama-se PAR, é um programa da Jocar, ele é um programa acelerador de resultados e ele visa focar na gestão de pessoas. Então, hoje a gente tem no negócio 2 clientes. A gente tem o cliente interno e o cliente externo, né? Muitas das vezes a gente dá uma prioridade muito grande para o cliente externo, né? E acaba não olhando para o cliente interno. E obviamente que a gente precisa, a gente sempre fala, quem paga a conta do negócio é o cliente externo, é ele que está aqui dentro, é ele que divulga, é ele o primordial. Mas também a gente precisa cuidar desse cliente externo. Só que para a gente cuidar desse cliente externo, primeiramente a gente precisa cuidar do nosso cliente interno. E qual que é o cliente interno? São todos os colaboradores da nossa empresa, né? Desde a pessoa que faz a limpeza até a pessoa que tem o cargo de gerente dentro do negócio. E ali a gente começa a trabalhar essas pessoas e a gente começa a gerar o engajamento no negócio. Então, falando um pouquinho sobre o PAR, ele foi trabalhado, ele é um trabalho que ele não é da noite para o dia, ele tem um resultado mais a médio, longo prazo. Ele foi trabalhado em 6 módulos e a gente começou a engajar a equipe, e através do PAR a gente teve colaborador que era do setor de preparação, ele hoje é supervisor. A gente teve pessoas que eram do laboratório, hoje é um consultor de vendas.
A gente teve colaborador que era funileiro, chapeador, latoeiro, depende da região que vai estar escutando esse vídeo, então tem uma denominação para essa função. Ele se transformou num orçamentista, né? Então a gente começou a dar oportunidade para as pessoas, então a gente começou a fazer esse trabalho, a gente começou a levar pessoas de dentro de uma unidade para terem outros cargos maiores dentro da outra unidade, e isso eu posso traduzir ele aqui como fantástico, né? Porque a gente vê nos colaboradores, a gente sente neles o quanto isso fez diferença para a vida deles, né? E a gente é uma empresa familiar, uma empresa menor, como são tantas oficinas de funilaria e pintura. Eu posso dizer que 95% são empresas familiares e que sempre tem um pouquinho mais de dificuldade, não existe tantas oportunidades, né? Como quando a gente traça lá para ou compara com uma empresa de grande porte. E dentro do PAR, dentro desse treinamento, a gente também começou a olhar esse cliente interno, os colaboradores, de uma forma bem bacana e bem diferente. A gente conseguiu entender um pouquinho melhor, a entender o outro lado. Hoje eu falo que a gente vive num mundo muito mais complicado, onde a gente, né, o ser humano, está muito mais estressado, está um pouco mais difícil, existe muito mais problemas ao redor, e a gente também precisa tratar isso dentro do nosso negócio. E a gente começou a escutar esse colaborador, né? A gente começou a falar com ele e se colocar no lugar dele, entender a dificuldade dele, também mostrar para ele, obviamente, as dificuldades da empresa, o outro lado também, que às vezes as pessoas entendem que é fácil, né? Não sei se isso acontece na empresa de vocês também ou não, eu acredito que sim. Mas a gente começou a trabalhar muito a percepção do feedback, né? E a gente começou a dar o feedback, conversar com as pessoas, a ser mais constante nisso, a ter a percepção de quando a pessoa não está legal, ela não está produzindo bem, trazer ela para conversar, entender o que está acontecendo, se tem alguma coisa errada pelo lado da empresa e fazer com que, né, exista uma sintonia, porque todos estão no mesmo barco, né? Não adianta um estar numa ponta do barco, outro na outra, e o barco afundar, os dois vão junto, né? Não tem como fugir disso. E o PAR somou muito nesse sentido. O PAR começou também a trazer dentro dos módulos algumas questões das métricas, né? A gente, dentro do negócio Jocar, a gente tinha planejamento, a gente tinha metas, mas a gente não trabalhava elas da forma correta, né? A gente não tinha uma manutenção de um acompanhamento específico e buscando o resultado. Então hoje a gente trabalha essas metas também de uma forma diária, mas a gente tenta trabalhar isso de uma forma leve também, para que não haja o desgaste, e que não entenda que é uma cobrança excessiva, que o colaborador não se sinta pressionado, né? Então a gente precisa sempre conhecer cada colaborador também, a gente começou a conhecer melhor cada um e saber como trabalhar com ele. Então a gente evoluiu muito nesse sentido, a gente está evoluindo muito nesse sentido, mas ele foi um divisor de águas dentro do negócio, né? E às vezes a gente, dentro da empresa, não dá essa devida atenção. Isso foi o que o PAR fez dentro do nosso negócio e como a gente conseguiu engajar os colaboradores no processo e deixar eles muito mais à vontade dentro da operação. E a gente conseguiu ver que a produtividade cresceu, de que a remuneração deles cresceu e
o quanto eles ajudaram a melhorar na receita. Então, assim, é o que eu falei para vocês, a gente poderia ficar falando um meio-dia, um dia inteiro sobre o PAR, sobre como transformar os colaboradores do seu negócio em uma equipe. É se preocupar com o cliente interno. Então, deixar aqui um spoiler sobre esse assunto, mas a gente espera aí que a gente possa depois, no momento em que a gente estiver trabalhando junto, a gente levar um pouquinho mais desse assunto também, um pouco mais detalhado e explicar o quanto ele é satisfatório, o quanto ele é benéfico, o quanto ele deixa a gente muito mais tranquilo dentro do negócio, porque a gente percebe que a gente tem um colaborador cuidando da nossa empresa, cuidando do nosso negócio. E isso fez, friso novamente, isso fez total diferença dentro da Jocar. Obviamente que isso tem uma conduta e depois a gente conversa em loco com cada um de vocês. Quem tiver um pouquinho mais de interesse em conhecer sobre essa evolução que a gente teve, por favor, nos procure, fiquem à vontade e a gente quer ajudar. A consultoria ela está aqui para que a gente ajude, para que a gente leve tudo aquilo que deu certo dentro da Jocar. A Jocar é um case de sucesso hoje. A gente conhece já bastante empresários, eles nos conhecem também e eles conseguiram ter a percepção do quanto mudou o nosso negócio a partir do momento em que a gente começou a trabalhar as pessoas, tá bom? Então, muito obrigado, aguardo vocês, forte abraço.